Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula será sobre ferramentas tecnológicas nas aulas de matemática e nós iniciamos aqui com uma fala bem forte, lamentando como vários professores ainda insistem em ensinar disciplinas que utilizam cálculo, como a matemática, a física, a química, de maneira tradicional, o que acaba causando o desinteresse dos alunos. E como a gente sempre fala, nós estamos na era da geração digital. Esses alunos não se contentam mais com o ensino tradicional. E aqui nós temos a citação de Romero: a tecnologia, especificamente os softwares educacionais, disponibilizam oportunidade de motivação e apropriação do conteúdo estudado em sala de aula, uma vez que em muitas escolas da rede pública e particular, professores utilizam recursos didáticos como lousa e giz para ministrarem suas aulas. Este é um dos diversos problemas que causam o crescimento da qualidade não satisfatória de ensino, principalmente na rede estadual. E aqui, TDICS, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Mais do que nunca, nós não podemos viver mais sem tais letrinhas. E com tantas inovações, com tanta modernidade, quais os sentimentos combinam mais com o seu? Aí eu destaquei aqui no slide. Expectativa pela chegada de novos recursos? Empolgação com as possibilidades que se abrem? Temor de que eles tomem o seu lugar? Desconfiança quanto ao potencial prometido? Ou, quem sabe, uma sensação de impotência por não saber utilizá-los ou por conhecê-los menos do que os próprios alunos? E aí, se identificou com algum? E aí eu entro com mais dois questionamentos. Duas questões aqui cruciais. A primeira: quando usar a tecnologia em sala de aula? E a segunda: como utilizar esses novos recursos, principalmente voltados para a matemática? Então, respondendo a essas duas questões, a gente já falou em outras aulas, né? O uso da tecnologia tem que ter objetivo e não adianta colocar, por exemplo, jogos só para entreter, ou vídeo para tampar algum buraco no planejamento. E vale ressaltar também que nenhuma tecnologia substitui o trabalho clássico na matemática, utilizando estratégias como cálculo mental, contas com algoritmos e criação de gráficos, principalmente para os alunos do Fundamental 1. O cálculo mental é muito importante, porque você está inserindo essa metodologia para eles. E a questão dos gráficos também, interpretação de gráficos é essencial, e de tantas outras estratégias, como figuras geométricas com lápis, borracha, papel, régua, compasso, enfim, seguem sendo essenciais para o desenvolvimento do raciocínio matemático. Portanto, a tecnologia, como eu já falei diversas e diversas vezes, é uma aliada, não a forma prioritária de ensino. Porém, saber utilizar calculadoras e planilhas do Excel também são questões primordiais e os alunos têm que entender que são ferramentas facilitadoras, mas que devem ser usadas no momento correto. Por exemplo, os alunos de quinto ano possuem na lista de material o item calculadora. Então, eles já chegam empolgadíssimos no início do ano, né? Achando que vai fazer tudo na calculadora, e não é. Por que essa solicitação? Porque no material didático normalmente vem a fase de trabalhos com a calculadora, cálculos com a calculadora. E você, como professor, você tem que conscientizar esse aluno que a calculadora é ferramenta facilitadora. Ela não é uma ferramenta de uso contínuo, porque ele tem que exercitar o raciocínio lógico-matemático dele. E aí, no início, como eles são mais imaturos, eles vão ficar com aquela calculadora. Então, você já tem que orientar em quais momentos eles utilizarão, quando esse objeto vai ser trazido para a escola,
e como que eles devem utilizar em casa, né? Normalmente são provas reais, são cálculos mais elaborados que elas dão para fazer com a calculadora, mas com essa conscientização e também da família, porque senão a família acha que está ali na lista é para usar continuamente, e não é. Mas ele tem que saber como utilizar aquela ferramenta. Agora, o Excel, ele ainda continua sendo o bicho-papão dos profissionais da educação, né? Muitos relutam em aprender a utilizar esse programa e ele realmente não é tão fácil de mexer. Eu, por exemplo, só sei o básico do básico, né? Eu utilizo muito quando eu vou fazer soma de carga horária de matriz, né? Que a gente utiliza hora relógio, é perfeito, é uma mão na roda. Mas você pode inserir atividades com as crianças também. Tudo é adaptação, gente. Às vezes a gente pensa, não, esse tipo de atividade pode ser só para meninos de ensino fundamental 2. Não, vocês conseguem adaptar, tem que ter criatividade, vocês podem fazer também cursos de capacitação para estar utilizando essas ferramentas da forma correta. E quando você for propor alguma atividade utilizando esse tipo de ferramenta, você tem que lembrar que as atividades têm que ser desafiadoras, que realmente busquem o raciocínio lógico e que ampliem o conhecimento da sua turma. E a gente vem com uma citação de D'Ambrosio: é preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos que não estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem de ver a matemática como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é vista como um conjunto estático de conhecimentos e técnicas. Aqui você tem que fazer a utilização de atividades desafiadoras, uso de metodologias ativas da educação. No material de algumas escolas particulares que a gente tem acesso, eu acho muito interessante que vem o livro ali, português, matemática e tal, e no próprio manual do professor já vem a sugestão de como trabalhar metodologias ativas dentro daquele conteúdo. Infelizmente, na nossa rede, na rede estadual, não tem nos livros didáticos sugestões tão. Tem sugestões de atividades diversificadas, mas não totalmente com metodologias ativas. E eu acho que é importante a inserção, porque não necessariamente você precisa utilizar só da tecnologia para ser metodologia ativa. Tem outras formas de você utilizar. E, assim, uma forma de iniciar, né, para que o corpo docente vá integrando isso ao seu planejamento, aos poucos, se acostumando, se preparando, se planejando, é a sala de aula invertida. É uma forma de começar e ali vai inserindo, inserindo até você utilizar essa metodologia constantemente em suas aulas para enriquecê-la e para que os alunos tenham mais prazer em estudar, principalmente no que se diz respeito à matemática, porque muitos têm uma certa relutância. E aqui tem um esqueminha para vocês, dos dois pontos, né, sobre TDICs. Primeiro é a negação sumária. O computador é uma ferramenta inútil à educação, de maneira que não deve ser incluído como metodologia ou instrumento do ensino da matemática, de tal maneira que a aula expositiva é o bastante para o conhecimento. Isso seria o comportamento de menosprezo. E aqui nós temos aceitação incondicional. O computador constitui a salvação, o dinamismo, a interação e a adoção de uma perspectiva mais moderna, arrojada, antenada nas novas tecnologias e alinhadas com o construtivismo. É a percepção das novas necessidades dos alunos. É um comportamento de supervalorização. Então, qual é o nosso papel? Mediar, dividir o comportamento do menosprezo com a supervalorização, mesclar e tirar uma média dessa situação. Você vai inserir, você vai se capacitar, primeiramente, claro, para não ficar
apenas, eu vou colocar aqui no planejamento para que a minha inspetora veja que eu estou inserindo metodologias ativas. Não é isso. O objetivo não é esse. É que você tenha o conhecimento e que você também mude a sua forma de trabalhar. E você vai ter um retorno no final. Isso é nítido, é claro. E aqui nós apresentamos um problema que pode ser usado em várias fases de escolaridade. Depois vocês leem ele na íntegra. E reforça que o uso das calculadoras, porém, vem as restrições todas baseadas em ideias falsas, verdadeiros mitos na educação matemática. A incorporação de toda a tecnologia disponível no mundo de hoje é essencial para tornar a matemática uma ciência de hoje. É a modernização. Eu não posso ver a calculadora como um tabu. Como eu disse atrás, você tem que apenas orientar quanto a esta utilização. E aqui a gente vem iniciando aqui 2 sugestões de atividades para que a matemática caia na graça do seu alunado. Eu destaquei aqui, integrar a matemática ao mundo moderno, discutindo e analisando os problemas maiores da humanidade e recuperar o lúdico na matemática. Isso aqui está um pouco perdido. A gente tem que tirar um pouco o mecanicismo das aulas de matemática, a decoreba. Obviamente, cada criança tem o seu processo interno de aprendizagem, cada um tem a forma de aprender, e você vai ter que dar as possibilidades dessa aprendizagem. Agora, por que que eu tenho que ser totalmente contra a utilização de jogos, sejam digitais, sejam jogos físicos, para ensinar matemática? Como eu sempre falo, dá trabalho, mas vale a pena, que seja uma vez na semana, você vai medir. No início é difícil, mas conforme o tempo vai passando, eles vão se acostumando e vai ficando tudo mais fácil. E aqui, logo em seguida, vem as sugestões. A aula dinâmica e descontraída facilita o ensino da matemática. Óbvio, né, minha gente? E aqui é a descrição do projeto em si, né? Chama Brincando de Matemática, e ele é idealizado pela professora Amanda Oliveira, que é de uma escola estadual de Rondônia, e criou esse projeto para despertar a curiosidade dos alunos através de jogos, tornando a aprendizagem da matemática prazerosa e utilizando a forma lúdica. Assim, segundo a professora, eles conseguem tornar os alunos agentes ativos no processo de aprendizagem e construção do conhecimento. E ela utilizou recursos bem simples, como ábaco, quebra-cabeça, tangram, bloco lógico, fita métrica, balança, computadores, jogos fabricados pelos alunos, palitos, embalagens de produtos e outros materiais reciclados. E prosseguindo, nós temos aqui a apresentação de um software para o ensino da matemática. O software é disponível, ele é gratuito e você vai adequar a sua utilização para a classe que você está lecionando. Tudo é possível. E o software em questão é o GeoGebra, que reúne recursos de geometria, álgebra e cálculo, ou seja, dá para utilizar desde os menores até os alunos do 5º ano, com certeza até alunos maiores, enfim. E aqui também, como nós já dissemos várias vezes, que os computadores das escolas da rede estadual de Minas são todos configurados com Linux educacional. E ele oferece uma diversidade de jogos matemáticos que não precisam de internet para o funcionamento e que a gente apresenta o nome de alguns aqui, como a calculadora gráfica, desenho com funções matemáticas, exercícios com frações. Os alunos do 5º ano aqui vão adorar. Geometria dinâmica, geometria interativa e um software matemático. E aí, para entrar, eu já mostrei isso em uma aula anterior, né? Você vai no menu iniciar,
programas educacionais, a matemática, porque aqui nós temos as outras áreas aqui, multidisciplinar, geografia, ambiente de programação, português, enfim. Você escolhe um desses jogos. Como já falamos também, primeiro você entra, veja como funciona, e aí você passa para os seus alunos, porque quem vai dar o norte são vocês, são os professores. E aí, sempre que possível, ter o auxílio também de alguma professora para que vocês deem conta de estar atendendo a todos. Ou também vocês podem escolher jogos, dependendo se a sua escola tiver uma Smart TV, você pode escolher jogos também que são de respostas de competição mais rápida e vai fazendo pontuação. Por exemplo, sei lá, fatos da multiplicação. Isso aí tem aos montes na internet. Vocês dividem a turma em 2 grupos e vai fazendo a marcação no quadro, e quem responder primeiro vai ganhando a pontuação. Tudo é criatividade, minha gente. Temos que fazer isso porque não está fácil. As crianças voltaram dessa pandemia com um déficit assim enorme, na matemática também, em vários conteúdos, língua portuguesa, ortografia, o traçado da letra cursiva da forma correta, enfim, está um caos, e a gente tem que se desdobrar para estar atendendo essa galerinha da geração aí digital. E aqui o último jogo que a gente destaca justamente, é o jogo para as crianças praticarem os fatos de matemática. Aqui, ó, já para as criancinhas de primeiro ano, ó, apenas da adição, e aí vocês vão trabalhando com essas crianças. É isso, vou deixar um material complementar para vocês também, bem interessante, deem uma olhada, ok? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.